Um homem falou sério que Moisés deu tudo da sua renda, 10% de tudo? Será que foi 10%? Nem que foi 10% nós não podemos afirmar. Quanto mais que foi da sua renda, porque está claro que não foi. Esse homem mentiu, como o sistema religioso mente, ele apenas repete. Não é ele o mentiroso, o processo do qual ele faz parte, que é o processo da mentira. O sistema religioso é a mentira, porque não é da renda de Abraão, conforme está escrito. Nós vamos ver. Vamos lá. Para desfazer esse emaranhado que esses caras fazem durante 2000 anos, amado, não queira em 2 minutos você querer saber tudo, e ainda que seja da forma mais explicada possível, porque é 2000 anos de engano. É de quando Salvador morreu para cá, desde os tempos de João Batista. O reino do céu foi tomado à força, e com homens violentos se apoderaram dele. Essa é a frase. Eles disseram para nós, desde os tempos de João Batista, o reino do céu é tomado à força, e a pessoa tem que empregar violência para entrar nele. Eles distorcem tudo. Ah, na Bíblia está assim, claro, na Ferreira de Almeida está assim, é preparada para te enganar. Mas o que o Salvador falou foi, desde os tempos de João Batista, o reino do céu foi tomado à força. E homens violentos se apoderaram dele, se apoderaram dele nesse direito de ser os caras que falam em nome de Deus. É o sistema religioso, isso. Vamos lá, o que ocorreu? Vamos lá, gente. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Ló andava pelo deserto, nas terras de Paradã-Arã, sei lá qual o nome, com Abraão, seja onde for, lá na Judéia, aquele lado de lá. E aí chegou uma hora que os pastores que cuidavam do rebanho de Ló arrumaram confusão junto com os pastores de Abraão. Abraão diz, escolhe o lado que você quer ir, que eu vou para o outro para a gente não brigar, porque a gente se ama, nós temos amor ao próximo. Abraão era um homem muito bom, amava as pessoas. Isso não podemos negar, Abraão era boníssimo. E aí o que aconteceu? Vamos lá. O que ocorreu foi que Ló foi habitar em Sodoma, na região do Vale do Rio Jordão, que eram as Campinas do Jordão que chamava. Ele foi habitar em Sodoma, e lá na região de Sodoma e Gomorra. E o que ocorreu? Ocorreu que alguns reis foram lá em Sodoma e Gomorra e entraram, invadiram, esses outros reis de outros locais, invadiram essa cidade de Sodoma e Gomorra e levaram a comida e os... Nós vamos ler, só estou te explicando a história para você entender. Levaram a comida e também as riquezas daquelas pessoas. Roubaram, não é certo? E levaram o pessoal como escravo. No meio dos escravos foi também o Ló, o sobrinho do Abraão. Então, se eu chamar Moisés de Abraão alguma hora, eu confundo, não levo em consideração. Se diz respeito a Abraão. Então, Abraão, sabendo que o sobrinho dele, Ló, tinha sido sequestrado, junto com todos os roubos dos tesouros e até com a comida do pessoal de Sodoma e Gomorra, ele reuniu a sua família, reuniu o seu grupo e foi fazer uma guerra. A guerra dos reis que foram roubados, associados a Abraão junto com eles. Então, Abraão e os reis que foram roubados invadiram a cidade daqueles reis que haviam levado Ló cativo. E Abraão libertou a Ló. E Abraão dali pegou os despojos, os objetos de roubo que estavam ali roubados, e levou e entregou o que era dos reis, ele entregou aos reis e não pegou 1 centavo. Mas o roubo todo dos acessórios a mais, que são chamados carinhosamente de despojos, ele deu 10% para Melquisedeque. Então ele deu 10%, não é da renda dele, é do objeto de roubo, que ele foi lá e tirou dos reis que tinham tirado dos reis de Sodoma e Gomorra. Abraão chegou para os reis de Sodoma e Gomorra e falou assim, ó. Olha aqui, o que eles roubaram de vocês, reis de Sodoma e Gomorra? Foi esse papel? Tá aqui. Foi essa carteira? Tá aqui. Foi essa chave? Tá aqui. Foi essa caneta? Tá aqui. Agora, esses aqui não é o que ele roubou de vocês. Esses aqui são os meus objetos de despojo que eu tomei deles. Porque era assim naquela época. Isso é errado? Pô, cara, vai roubar coisa roubada? Isso é objeto de roubo, é crime. Naquela época eles pegavam mesmo despojos. Eles roubavam o que os outros pegou lá, tudo roubavam. Então, desses despojos que Abraão pegou dos reis que haviam roubado os reis de Sodoma, ele deu de todos esses despojos a 10ª parte. Vamos ler que você vai entender, quer ver? Eu vou ler ali aquela passagem de lá que eu já estou explicando. Mas vamos ver essa aqui, ó.
Olha aqui, Hebreus, Novo Testamento, citando coisas que ocorreu para que a gente entenda. Que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão. Abraão não foi a Melquisedeque para dar a ele 10% como uma liturgia, como uma ordenança de Deus, como algo que está na lei de Moisés que o povo de Israel era obrigado. Não, definitivamente. Melquisedeque é que saiu ao encontro de Abraão. Porque Abraão estava entrando por terras de Melquisedeque. E Melquisedeque foi ver que aquele homem que já matou 3 reis lá, 4 reis, está vindo para a terra dele e foi ver quem era. Aí ele viu que Abraão era do bem. E Abraão pagou um tipo de propina para passar ali. Essa é a verdade. Agora vamos ver. Por que este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Criador, Melquisedeque era da tribo de Levi? Não, isso é antes. É antes da lei de Moisés. Na lei de Moisés, só Levi poderia ser sacerdote. Só Levi poderia pegar as dízimas, a parte da colheita. Era uma coisa que foi a lei de Moisés que falou muito tempo depois desse ato. Então, sacerdote do Deus Altíssimo era Melquisedeque, que era de Salém. Salém era a terra do Jabuseu, onde depois Davi foi lá e dizimou todo mundo, matou todo mundo. O maior dizimista que já existiu era Davi. Dizimava todo mundo, matava. E matou todo o pessoal depois desse episódio. Porque Davi viveu depois desse episódio. E ele foi quem dizimou os Jabuseus. E essa era a terra dos Jabuseus. O próprio Melquisedeque era sacerdote lá nessa região. E ele era possivelmente Jabuseu, porque morava no meio dos Jabuseus. Só podia ser um Jabuseu. Porque agora, que era da tribo de Israel, nananina não. Ele conheceu Abraão naquela época. Israel saiu de Jacó, que saiu de Isaac, que saiu de Abraão. Então, Israel surgiu muito tempo depois. Ele não era israelita, ele era um povo separado, um povo fora de Israel, né? Eram os Jabuseus. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu dízimo de tudo. Olha só, o pastor tá certo, Rubens. Ele deu dízimo de tudo. Ele deu dízimo de tudo de quê? Da renda dele, conforme diz o pastor, ou dos despojos? Vamos ver. Também, a quem também Abraão, a quem também quer dizer, o próprio Melquisedeque, ele deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei da justiça, depois também rei de Salém, que é rei da paz. Beleza, não importa agora para nós. Se ele é rei de Salém, se é da paz, se não. Importa é o dízimo, né, nesse contexto. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aí já está falando o Salvador. Sacerdote para sempre é o Salvador, porque aqui o contexto é outro. Mas queremos ver a história que aconteceu, né? E aqui vamos ver em Hebreus. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu a 10ª parte dos despojos. Aqui tá dízimo, parece 10ª parte, mas não é. Ele deu da ceifa, objeto da ceifa. Ele ceifou, ele veio da matança dos reis, e aí ele deu essa 10%, ou uma parte, que a gente não sabe se é 10%, dos despojos. Mas o importante que você veja aqui é isso, olha só. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu, aí está os dízimos aqui escrito, dos despojos. É o que eu falei ou não é? O que é despojo? Não é objeto de roubo? Ele deu da renda dele, que ele trabalhou para ganhar, ou foi do despojos? Se o pastor está certo, a carta de Hebreus está errada. Agora vamos ver a cara do pastor e vamos ver aqui a mensagem escrita. Ele está falando que foi dado o dízimo de tudo, da renda integral, renda do que trabalhou e ganhou Abraão. Ele está dizendo que Abraão deu o dízimo de tudo, não é isso? Vamos ver aqui, ó, para você não ter dúvida. Sim. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Sem dúvida, de tudo. Mas de tudo o quê? De tudo dos despojos. Tá certo? Olha bem se não é. Aqui é dito que quando Abraão dizimou para o sacerdote Melquisedeque, ele deu o dízimo de tudo que ele tinha, de toda a sua renda. É de tudo que ele tinha? Era de toda a sua renda? Esse homem está falando a verdade? Ou ele, colaborando com o sistema religioso, está falando o que o sistema religioso sempre repetiu? Considerai, pois,
Quão grande era este a quem o patriarca Abraão deu dízimo dos, lê aqui, dízimo dos despojos. Foi o dízimo de tudo? Foi. Esse tudo é o quê? É o que ele trabalhou e conquistou? É a renda dele? Não. Não é. É dos despojos, é o que está escrito aqui. Se aqui está escrito que é dos despojos e o ungido do Senhor falou que é de toda a renda dele, você vai acreditar em qual? Você escolhe. Isso é uma decisão pessoal sua. E ninguém poderá dizer que você está errado, porque naquele grande dia você vai estar na fila do julgamento e você vai ver esses pastores também na fila. E você dirá, olha, Senhor, você aprendeu a falar Senhor, tu vai falar Senhor. Né? Talvez você ouça, olha, eu não sou Baal, me chama pelo menos de Altíssimo. Então você, olha, Altíssimo, eu aprendi errado porque aquele homem que está ali, ó, na fila, atrás de mim para ser julgado, também me ensinou errado. O que o Criador vai falar? O que eu tenho a ver com aquele homem? Eu bem avisei que surgiriam falsos profetas. Eu bem avisei que no grande dia não há como ter subterfúgios. Cada um dará conta de si pelos seus atos. Cada um dará conta de si. Ele vai dar conta dele, ele está ali para isso. Agora você vai dar conta de você, cadê? O que você tem preparado? E aí, meu amado? Como é que vai ficar naquele grande dia? Tá certo? Agora, hoje dá para você avaliar e perceber se vale, até no jogo do bicho, que não presta, né? Até no jogo do bicho que não presta, vale o que está escrito. E aqui, não vale o que está escrito? Abraão, olha aqui, ó. Abraão deu dízimo dos despojos. Essa porcaria do Google agora parece um quadrado aqui, que é uma porcaria, cara. Olha aqui. Abraão, ali, deu, esquece o quadradinho, tá aqui, ó. Abraão deu os dízimos dos despojos. Isso é verdade ou é mentira? Hã? Quando ele regressava da onde? Da matança dos reis. Ele dizimou os reis. Tá certo? Quando Abraão resgatou Ló, houve a matança dos reis. Abraão tinha voltado da matança dos reis e pegou os despojos e entregou para Melquisedeque. Uma parte, que eu não sei se é 10%, pode até ser. Mas não é porque dízimo ali é 10%. Dízimo é porque ele dizimou. Ele matou, ele cegou, ele colheu. Do mesmo jeito que Davi dizimou os jebuseus. Dizimou um monte de gente, matou todo mundo. Então ele voltava da dízima, da matança, e deu uma parte dos despojos. Pode ser 10%, não tem problema, não muda nada. É que eu estou falando o seguinte, não está aqui dizendo claramente que foi 10%, porque a palavra dízima ali não é relativa à 10ª parte, é relativa à matança dos reis. Então foi objeto de roubo, a verdade é essa. Abraão deu uma parte para Melquisedeque dos objetos de roubo, porque ele matou as pessoas e roubou o que era delas. Era uma prática normal na época, era comum. Era assim mesmo, tanto que o nome carinhoso é despojos, não é objeto de roubo. Mas se você pegar um objeto de roubo e um despojos, é a mesma coisa. É o que ele matou os reis e tomou dos reis. Ah, isso aqui é de quem? É do rei de Sodoma e Gomorra. Toma, eu não quero um centavo para você não dizer que enriqueceu Abraão. Não quero nada. Que alguém comeu aí, comeu. Se alguém que veio comigo a mais que não é do meu povo pegou, pegou. Mas eu não quero nada para você não dizer que enriqueceu Abraão. Agora, o que eu peguei aqui dos despojos que o rei tinha lá, que eu tomei tudo, eles morreram, vai ficar para quem agora os ouros do rei todo que eu matei? É para mim. É assim que fazia naquela época. Tá errado? Tá certo? Eu não vou entrar nesse campo. Para mim tá tudo errado. Para o Criador também, sem dúvida, tá errado. Não é para matar ninguém e tomar o que é dele. O Criador de ontem é o mesmo de hoje, de sempre. Tá tudo errado. Mas não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo que a verdade é o que aconteceu. Abraão entrou lá, matou os reis e as coisas do rei ele fez o que? Ele pegou. Por isso é que ele deu dos despojos. Mas ele não deu da parte dos reis de Sodoma e Gomorra. O que era do rei de Sodoma e Gomorra, como já disse, ele devolveu. Ele deu da parte do roubo que ele roubou, das pessoas que ele matou. Mas peraí, Rubens, ele não roubou porque o povo já tinha morrido porque ele matou. Então é normal? Você pega a família do Zeca Bunda e mata o Zeca Bunda e pega todas as riquezas da família do Zeca Bunda e agora tudo é seu? Não pode, cara. Porque já está morta a família do Zeca Bunda? Não pode. Entende? Não pode matar a família do Zeca Bunda. Nem pegar o que é dele. Caiu aqui meu negócio, peraí.